Vossa Majestade, que vos digneis livrar-nos de todo mal e guardar-nos incólume de toda perversidade, ardeu e maledicência dos espíritos infernais, assim seja. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Jeremias, capítulo 1, versículo do 4 ao 8. Jeremias, capítulo 1, versículo do 4 ao 8, diz assim: Foi-me dirigida nestes termos a palavra do Senhor. Antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. E eu respondi: Ah, Senhor Javé, eu não sei falar, porque sou apenas uma criança. Replicou, porém, o Senhor: Não digas, sou apenas uma criança. Portanto, irás procurar todos aqueles a quais eu te enviar, e a ele dirás que eu te ordenar. Não deverás temê-los, porque eu estarei contigo para livrar-te. Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veja, a palavra ela traz algo muito remoto antes do nosso nascimento. Antes que eu fosse nascido, antes que você fosse gerada, Deus já te conhecia. Deus já tinha designado, tinha planos, projetos para mim e para você. Só que nesse decorrer desse plano e projeto de Deus para a minha vida e para a tua vida, existe uma coisa extraordinária que é chamada a lei divina. E na lei divina, compadre, existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Deus tem desígnios de bondade e de misericórdia para cada um de nós. Porém, cabe a mim e a você corresponder ou responder sim ou não. Deus não impõe, Ele propõe. Veja, a palavra é clara. Foi-me dirigidas as palavras neste termo. Antes que no seio fosse formado, ou seja, antes de meu pai e minha mãe chegassem ao ato conjugal no sexo, chegassem ao orgasmo, ao prazer do matrimônio, Deus já me desejava antes da união de meus pais. Veja a grandiosidade do amor, o zelo que Deus tem por você. É por isso que eu não posso, Arcelino, me sentir sozinho na vida. Eu não posso me sentir abandonado com a primeira fatia do pão de forma que ninguém quer. Ela sempre fica no escanteio, a fatia do pão de forma. Já percebeu? Todo mundo quer as do meio. A primeira e a última ninguém quer. É a desprezada. Mas quando termina, está lá e vai pegando. Porque ali fica para quem der mais fome. Mas quem quer, não quer. A gente sempre rejeita. Mas a palavra é clara. Antes que no seio. Eu mesmo, quando eu vou abrir o pacote, eu pulo logo. Já pego da segunda. Segunda por diante, é. Mas Deus, antes que a gente fosse formado, antes de tudo, Ele já me conhecia. Ele tinha projeto, tinha plano para a minha vida. Nessa história toda tem um livre-arbítrio. Que Deus não intervém. Diz o Evangelho que Jesus chamou um jovem para segui-lo. Dá teus bens aos pobres e segue-me. Diz que o jovem ficou triste
baixou a cabeça e foi embora, porque tinha muitos bens materiais. E não seguiu Jesus. Jesus ficou reclamando dele. A gente não vê no Evangelho de Jesus, né? Mas rapaz, você é tão besta, por que você não me segue? Já teve um outro que foi curado e disse: Senhor, eu te seguirei para onde você foi. Jesus disse: não, volte e vá dar testemunho do que eu fiz na tua vida. Um é chamado a seguir e outro é chamado a dar testemunho aonde ele está, dentro da sua casa, na sua família, na sua cidade. Deus tem planos e desígnios distintos para cada um de nós. Um é chamado a ser pai e mãe, outros não são, já são estéreis. Outros é chamado a ser freira. Outro, né, de moça véia, nunca casa. Mas Deus tem os seus desígnios de misericórdia. O negócio da gente é que a gente não entende, a gente quer tudo mastigadinho e colocado na boca, feito os passarinhos dão de comer aos seus filhos. Amém? Amém. Antes do teu nascimento eu te havia consagrado. Essa nossa medalha, o nosso medalhão, né, como disse o Padre Diego, né, na missa de sexta-feira para nós, comunidade, não é à toa. Foi sexta-feira. Não é à toa. Ele falou para nós ali, e falou seriamente. A comunidade só vai adiante se tiver adoração. Intimidade espiritual. Porque senão serão projetos humanos. Então o projeto de Deus ele vem desde toda uma eternidade. Deus tem planos de misericórdia para a minha vida e para a tua vida. Agora eu tenho que abraçar esse plano de misericórdia. Mesmo que eu não entenda, veja, eu vou falar para vocês agora um pouco da origem da comunidade. Né? Na parte da tarde, Alisson vai falar da experiência, do chamado dele, como foi a família, como é que ele vive na comunidade, como outros foram chegando na comunidade. Foi por isso que eu falei hoje, nessa parte da manhã. Nessa primeira parte falei da minha origem, quem é o fundador, para vocês conhecerem o fundador de vocês, de onde ele veio. E agora vou falar da minha origem como comunidade. Porque Deus quis a comunidade. Então, ela começa um pouquinho lá atrás. Em 1997, recebi o batismo do Espírito Santo. Vai fazer o quê? 30 anos ano que vem, né? 30 anos. Ali eu fui batizado no Espírito Santo. Morei na obra de Maria, me consagrei. Quando eu saí de lá, o Senhor tinha colocado um projeto para mim, Aurelice e Irineia. A gente tentou formar uma comunidade. Já ali, nos meados de 2003, quando eu saí da obra de Maria. Entrei logo em fevereiro, se não me engano, 22 de fevereiro, na obra de Maria, logo no início do ano de 99, então eu passei 99, 2000, 2001, 2002, 2003. Passei 4 anos e meio na vida em comunidade. Quando eu saí, Deus tinha colocado um projeto para a gente viver uma vida de comunidade. Por algumas causas, a gente não levamos o projeto adiante. Hoje, a Aurelice está conosco como comunidade de aliança, mora em São Lourenço. E Irineia está no Recife junto com a família. Mas Deus não parou. Vim para Limoeiro e por alguns motivos acabei entrando numa vida homossexual, vivendo, né? Hoje eu percebo que não era apenas uma vida homossexual, mas eu era bi, né? Eu tanto tive experiências sexuais com homens como com mulheres. Hoje sou casado, pai de 4 filhos, fundador dessa comunidade, o pai do carpinteiro, que tem membros de vida e tem membros de aliança. E surgiram vocações, chegando vocações aí como José Moura, tem José ali que já é consagrado e assim por diante. Então nós temos membros, hoje somos na média dos 60 membros entre vida e aliança. A maioria deles são de fora
É por isso que a gente não vê tantos aqui. A gente tem na Paraíba, a gente tem em Alagoas, a gente tem em Caruaru, a gente tem em Bonito, temos em Macaparana, né? E assim por diante. Camusim, né? Camusim, chegando aí os novos, né? Albergues aí também como vocacionado, e temos de Limoeiro. A comunidade, ela tem crescido. Então, vivi uma vida errada, durante uma média de uns 5 anos. Em 2011, Deus me dá a graça da conversão, de um novo chamado. Ali eu abandono toda a vida errada, depravada e promíscua em 97, não em 2011. Naquele ano de 2011, tinha uns grupos de oração na segunda-feira, lá em Sairé, na casa do Senhor Jesus, com o diácono Esmeraldo. E eu ia com uma turma de Bonito, que ia toda segunda-feira de manhã só orar. O fogo reinava. Numa dessas segunda-feiras, na parte da manhã, eu entro no repouso no Espírito. Nesse repouso no Espírito, Deus fala comigo. E 2 coisas me impressionou que eu não esqueço, era como se ele estivesse falando agora para mim. Ele olhou para mim e disse para mim: muitos te seguirão. E eu fiquei impressionado com aquilo e tive medo. Por que eu tive medo? Porque eu olhava para mim, para a vida que eu estava acabando de sair e disse: meu Deus, eu não sou digno. E tem pessoas para me seguir. Mas eu sabia que Deus queria continuar aquele projeto lá de trás. Aí eu me fiz de arrogado, de bobo, porque já estava conversando com a minha esposa já tinha 2 filhos, que é Luiz e Miguel, que são meus filhos, né? Eu não os fiz, mas os criei, são meus filhos, né? Não me considero padrasto dele, me considero pai deles, porque são meus filhos. E eu os amo muito. Depois tive mais 2 filhos com a minha esposa. Aí ele disse para mim: deve ser minha esposa e meus meninos. E os 2 meninos, né? Fiquei tranquilo, a gente ainda estava naquele período de pré-namoro, de volta, porque ela já tinha sido minha namorada, para a gente chegar lá adiante. E disse para mim que eu procurasse 2 casais que tinham lá, porque eles iam me ajudar muito nesse processo de conversão, que eu conversasse com o padre Beto e com o comadre Zorá, que se tornaram os padrinhos de Raquel, minha filha, em seguida. E aquilo ficou no meu coração, aquele desejo de viver, de voltar a ser comunidade. Aquilo foi crescendo. Aí eu conversei com Nani, e Nani disse: eu não quero saber de comunidade, essa história de comunidade. Eu não quero. Bateu o pé dizendo que não queria viver em comunidade. Aí recebi convites para morar em comunidades, por exemplo. Frazão me chamou, foi inclusive me oferecer lá missões para fazer, né, célula para tomar de conta, a comunidade já pronta. Eu disse que não. O pessoal da obra de Maria na época pediu para eu voltar a fazer vocacionado. Na época lá, fui acompanhado pelo pessoal de Caruaru, o José e tal. E meu coração dizia que não. O pessoal do resgate me chamou para fazer caminhada. Eu disse que não, meu coração não sentia que era ali. O pessoal da Canção Nova me chamaram para fazer caminhada, que eu estava ali na Canção Nova, em Gravatá, que eu morei, saí de Bonito, fui morar em Gravatá. E meu coração dizia que não. Voltei para Limoeiro em 2015. Quando eu volto para Limoeiro, aqui tinha um grupo de oração, e eu comecei a conviver com eles no grupo de oração, e eles tinham uns projetos de viver a vida em comunidade. Eu disse: oxe, ótimo, também eu penso em viver em comunidade, então vamos adiante. Aí conversando com a minha esposa, aí ela sentiu no coração, e ela disse: então tá certo, agora sim. Ela sentiu. E eu conversando com alguns outros pregadores bons, fundadores de comunidade, eles diziam para mim que eu tenho um carisma. Eu ia pregar nos lugares, em outros estados, e as pessoas perguntavam: qual é a sua comunidade? Eu disse: olha, eu não tenho comunidade não, eu participo do grupo de oração na minha paróquia, ligado à renovação, mas eu não tenho comunidade. Mas é diferente. Sujeito de si, sujeito de falar é diferente. Você não tem nenhuma comunidade, não. E os fundadores diziam que você tem carisma de fundação para fundar. Porque o carisma de fundação, ele atrai pessoas para viver a maneira que você vive, que é um chamado de Deus. Resumo naquela história toda, eles me chamaram e queriam que eu ficasse como fundador. Eu disse para eles que não, porque eu tenho uma vida muito errada. E não queria que ninguém julgasse a comunidade do tempo presente, naquela época,
pelas coisas que eu tinha feito. Eu disse, eu fico como cofundador e a gente vai analisando. Só que o negócio era tão de Deus que foi crescendo, começou a crescer. E só que o inimigo, ele sempre coloca a sua pata para destruir. O inimigo, ele tem suas artimanhas para destruir aquilo que é de Deus. Você está no matrimônio, ele bota a pata de uma quenga para destruir o matrimônio. Você está bem, do nada a mulher fica com raiva de você, você fica procurando saber por que ela está com raiva de alguma coisa que você não fez e você só descobre 2, 3 dias depois quando ela resolve contar aquilo que você não fez e porque ela ficou com raiva de você. No namoro, o inimigo vai pegar besteira para desunir os dois. E o diabo trabalha. E o negócio é lógico na mente de quem está ali. Na vida em comunidade, do mesmo jeito. O maligno trabalha. Todo retiro nosso tem batalha espiritual. Quando não é diretamente comigo, é com a minha esposa ou com membros da comunidade. Mas o cão sempre trabalha para a gente nunca ter o retiro. E saiba, ele vai atacar você na sua vocação, porque ele não quer que você corresponda ao chamado divino. Não quer. E começou, quando eu comecei a andar com eles e formar a comunidade, a ter ciúmes de mim, porque minhas pregações iam crescendo, outros estados iam chamando. Eu saía para fora e começou a gerar-se um ciúme. Fui acusado de algumas coisas, né, de estar crescendo financeiramente. Como era que eu cuidava de uma família com 3 filhos, Rafael ainda não tinha nascido, eu acho, já tinha nascido. Como é que eu cuidava, dava conta de 4 filhos apenas com a missão? Mas eu aprendi uma coisa na caminhada, que quando nós somos fiéis, a providência divina é quem bate a nossa porta. A gente não corre atrás. Foi por isso que eu disse para a senhora hoje de manhã, está precisando de alguma coisa, está na mão dele. Ele é o provedor de tudo. É o Senhor. E eu não posso duvidar disso. A doutora Gabriela às vezes chega para mim, Ricardo, como é que tu consegue manter uma comunidade só com a missão, com os trabalhos que vocês fazem? Doutora, me pergunta que eu não sei. Não é minha obra. Ela é de Deus. E quando as coisas às vezes apertam, eu digo para ele, resolva, viu, meu Senhor? Porque se eu não honrar, vão falar do Senhor, porque eu estou na igreja católica. Vão falar mal do que é seu, não é de mim não. Mas olha, está na igreja e não me paga. Está na igreja e é desonesto. Vamos falar da obra que é dele. Então eu boto na mão dele. Não foi ele que botou na minha mão esse balaio de gato? Então é dele. Ele que resolve os abacaxi dele. Ele que dissolve os caroços do angu que ele botou na minha mão. A minha função é confiar. Administrar aquilo que é de Deus. Eu sou apenas um administrador das coisas que o Senhor me confiou. Olha o que ele disse para o profeta Isaías: tu não deverás temê-lo, porque eu estarei contigo para livrar-te. Não tenha medo. Então você que é chamado a se consagrar na comunidade, não tenha medo de dar o seu passo. Você que está na comunidade, não tenha medo da cruz, nem da tribulação, porque ela vem. E o inimigo da rasteira, se você não tiver em estado de oração. Vida em comunidade é vida para quem quer viver em oração. Se você não quer viver em oração, vá para qualquer grupo da igreja. Porque lá eles não vão lhe cobrar de você vida de oração. Vá para o EJC, vá para o ECC, vá para o Coração de Jesus, para onde você quiser. Agora aqui na comunidade vai ter, porque você tem que ser orante. Homem e mulher de oração. Acabou essa história. É seu dever estar em estado de graça e em oração. Por você, pelo seu fundador e por toda a sua comunidade. Você tem essas 3 obrigações: orar por você em primeiro lugar, que você sabe da sua necessidade, onde o seu calo aperta; orar pelo seu fundador, de onde você herdou e recebeu o carisma; e orar pelos irmãos de comunidade, toda a comunidade. E eles vão fazer a mesma coisa por você. Então você todo dia ora pela comunidade, e a comunidade todo dia está orando por você. Você não está só para carregar a cruz. Amém? Amém. E dali veio o princípio da comunidade. Eles começaram a ter ciúme de mim, fizeram uma reunião sozinhos, sem a minha presença, e começaram a fazer motim, e queriam que eu ficasse como um membro de aliança. Se eles já tinham me excluído de várias atividades, de várias coisas, eu ia ficar nesse lugar para quê?
para ser ainda mais humilhado e caluniado que eu já estava sendo. Quando eu saí, aquele carisma desabou. Eles não existem mais, inclusive membros tiveram suas famílias destruídas, principalmente os meus caluniadores. Se dissolveram, muitos deles estão perdidos espiritualmente. Perdidos espiritualmente. O que é que acontece nessa história toda? Aí conversando com meu pároco na época, Padre Elias Roque, aí falando para Padre Elias, eu fiz, então vá vivendo assim. Vá confiando em Deus e coloque tudo diante de Deus, que o que Deus quer de você, Ele vai falar. E Deus já tinha dito no meu coração que eu vivesse, mesmo sozinho, como se fosse comunidade. Então minha vida era de santidade, oração, leitura da palavra, adoração diária, penitências às quartas e sextas-feiras. Aí conversando com algumas pessoas, disse, eu também quero. Aí comecei a formar, orientado por Padre Elias Roque, um grupinho no WhatsApp. E ali a gente começou a rezar em cima do carisma. A Eunice sabe que um dia a Eunice disse para mim, olha, eu rezando por ti, o Senhor disse que era para você viver como se fosse já comunidade. Ele disse, opa, confirmo que Deus tinha falado no meu coração, Eunice. Deus me falou isso essa semana, você só está confirmando para eu ter a certeza qual é a vontade de Deus para a minha vida. E ali o Nelson foi criando volume e veio o novo bispo na nossa diocese e veio fazer a visita pastoral aqui. E Padre Elias disse, olha, fala com bispos, fala o senhor. Eu olhei para mim, eu não, o projeto é seu, me deixa de fora. Aí fiz e aproveito que ele não tem ninguém agora para você falar com ele sozinho. Eu fiquei branco, eu treinei na base. Eu gelei, né? Aí chamei ele no canto, falei com ele, expliquei o projeto, aquilo que estava dentro do nosso coração, como estava acontecendo. Ele olhou para mim e fez uma pergunta. O padre está ciente disso? Sim, foi ele que mandou eu falar com o senhor. Então tenha a minha bênção. Aí começamos a viver como comunidade só de aliança. A gente se reunia para rezar pela missão, e eu saía em missão e o pessoal ficava aqui rezando e intercedendo por mim. Depois começou a surgir profecias de que viriam jovens para ser comunidade de vida. Aí apareceu, se não me engano, 5 jovens do Piauí e Ceará e não deu certo. E a Aurelice disse uma coisa para mim. O Senhor coloca no meu coração que não são esses que vão dar início à comunidade de vida. Ela é de oração. E dito e feito. Aconteceu um burburinho de uma hora para outra, aqueles que vinham, nenhum veio. Nenhum dos 5 que vinham. A gente já estava em acompanhamento com Alisson, e Alisson não queria de modo algum ser comunidade de vida. E a gente conversando, ele já estava no grupo com a gente e tal. Aí Deus colocou no coração de Aurelice que ele ia ser o primeiro filho da comunidade de vida. Dito e feito. Eu morei bonito muitas vezes, tentei ir em Estreito do Norte e não consegui ir, nem para vender moto. E olha que estava no meu projeto. Todo mundo falava, tinha teu tio lá, o baixinho que queria comprar moto. Falava de Estreito do Norte, e tudo é uma vila, e é bonito, e lá é assim. E vai causando na gente, né, Alberto, aquela curiosidade de conhecer. Então eu tinha planos, mas Deus nunca deixava eu ir. Quando foi um dia, o Marcelo me chamou para fazer missão em Camusim, eu fui, chegando lá, aí eu disse, é aqui que Alisson mora. Aí eu perguntei, vocês conhecem? Você conhece? Ele passou por aqui de moto, daqui a pouco ele chega aqui. Quando eu olho lá atrás na pregação, eu encontro ele. Aí eu olho para ele e disse, bora morar na comunidade, a casa está pronta. Só esperando você. Eu fiz, vou nada? Vou não. A outra parte, ele vai contar para vocês na parte da tarde. Não sou eu, não me cabe. Vou deixar essa incógnita aqui do chamado dele, como foi a reação da família, como ele veio, como ele vive na comunidade, quem é ele hoje na vida em comunidade. E aí surgiu a comunidade. E eu conversando com algumas pessoas, Dona Ana e tal, aí comecei a conhecer Lúcia, Joana, Eunice, né?
E elas começaram a me ajudar sem saber. A gente começou a fazer, a formar a comunidade. Ela está precisando de quê? Aí ia ali comprar. Quando eu via tudo que a gente precisava, eu lembro que ela uma vez pensou em fronha com as meninas, ela chegou com fronha e travesseiro. Precisava de uma bicicleta, o nosso providenciou uma bicicleta para que até hoje é o nosso primeiro carro, né? Ela ainda está aí, essa bicicleta. Eu lembro de uma vez que a gente estava precisando de panela, essas coisas pequenas. Ela chega com tudo quanto é coisa de plástico, utilidade de cozinha, tudo. Nosso Senhor foi mandando. A gente precisava de móvel, a gente ganhou bujão. Dona Maria disse, olha, eu estou comprando as coisas aqui para casa. E foi dando tudo que vocês estão vendo aqui, tudo foi doado. A única coisa que a gente comprou foi só o computador, a câmera e o que foi? Uma impressora. Mas o restante tudo foi doado. Até esse carro que nosso Senhor deu para a gente agora, que ainda está sendo pago, a gente com muita dívida sem poder pagar, ele manda mais uma com mais de R$1.000 sem podermos pagar, e não me pergunte como Deus tem dado a graça para honrar esse compromisso. É por isso que a sua fidelidade ajuda muito a gente. Gente, eu saía para fazer uma missão, eu gastava horas, eu ia para Camusim fazer uma missão. Aí saía daqui de meio-dia, chegava lá de 4 horas da tarde ou mais, quase 5. Fazia uma missão de noite, tinha que dormir lá para ver no outro dia. Aí do mesmo jeito, acordava de 5 horas para chegar aqui de 11. Esses dias a gente foi no nosso carro para Camusim. Quando deu 5 horas da manhã, 5h15, a gente saiu de lá. No mesmo horário que eu sempre acordava para pegar o carro, tudo direitinho. Quando deu 6h59, a gente já estava aqui na porta da comunidade. Deus nos deu a graça, fomos fazer missão já em Alagoas. Fomos para Paraíba fazer missão. Fomos para Gravatá fazer missão nele. Fomos para Salgadinho, não foi, compadre? Fazer missão. Economiza o nosso tempo e dinheiro para fazer outras coisas. Eu gastava 24 horas numa missão de uma noite que era 1 hora, 2 horas no máximo. Agora eu posso ir e voltar para o seio da família, para a comunidade e continuar o trabalho, as atividades de Deus no dia seguinte. Por isso que eu preciso de sua fidelidade, de sua fidelidade. Mas não importa muito, eu quero sua fidelidade. No 5, no 10, no 15. Mas eu não posso agora. Reza. Para que Deus mande novos amigos, novos benfeitores. Para que Deus possa prover aquele que possa nos ajudar. Deus sabe agir de modo extraordinário. E essa obra existe porque eu digo que vocês fazem parte também da minha história. Muitas vezes talvez não esteja na ata de fundação presente. Porque a gente não pode colocar todos os detalhes, os pormenores. Mas vocês, quando se fala da fundação, das necessidades da comunidade, vocês foram as primeiras a me estenderem a mão e a acreditar naquilo que era do Senhor. Não existia. Mas vocês acreditarem. Veja, uma obra de Deus, ela enlouquece a gente. Deus coloca uma obra, coloca um projeto. Não tem ninguém e tem que ter alguém. Tem que ter o primeiro para dar o passo, acreditar. Um jovem, Alisson, se puder vir aqui só para eu lhe mostrar, né, para quem está em casa, só para lhe ver. Não vai falar nada não, tá? Só chega aqui do meu lado, né? Alisson, trabalhando, né? Está aqui o primeiro filho da comunidade para vocês verem. Isso, obrigado. Acreditar numa obra, ter coragem de deixar a família, trabalhava, deixar o trabalho, tinha moto dele, deixou a moto, né, tudo para seguir uma obra de Deus. E Deus quer que nós voltemos à nossa origem de vida de oração, comunidade Pai Carpinteiro. É por isso que estamos fazendo hoje essa retomada da nossa história, da lembrança daquilo que nós éramos e daquilo que nós precisamos continuar sendo. Homens e mulheres de oração, de adoração. Porque o nosso espelho, o nosso baluarte é o glorioso São José. Silêncio, homem da escuta de Deus e de oração. Quais as características principais de uma comunidade nós temos no glorioso São José?
São José foi aquele que homem foi obediente. Primeira graça da nossa comunidade é ser obediente ao magistério e à igreja local e ao fundador. Obediência. A segunda, amar a Virgem Maria e amar Jesus. Não pode faltar. Terceiro, adorador. São José foi o primeiro adorador do menino Deus. A pegá-lo no colo para dar a Virgem Imaculada ali na noite em que o menino nasceu. Adorar Jesus. Homem missionário saiu de sua terra lá em Belém e foi para o Egito, e ali com certeza viveu a graça de Deus e falou de Deus ali no Egito, uma terra pagã. Missionário. Homem da escuta e do silêncio. Ouviu a voz do anjo. Homem místico, porque vê anjo. Não é para qualquer um. Alguém aqui já viu anjo? Alguém aqui já viu Nossa Senhora? Ou Jesus Cristo apareceu para você? Não, a gente tem uma visualização assim, não é? E como Paulo fala, né, a nossa profecia é imperfeita, o nosso conhecimento é limitado. Mas veja, homem místico, de profunda intimidade com Deus e de silêncio. Essas são as características que nós, como o pai do carpinteiro, precisamos ter enraizado, impresso na nossa alma. Padre Diego dizia para nós na missa, sexta-feira, isso eu aprendi no tratado da verdadeira devoção, que a primeira devoção ao baluarte, ou ao carisma da comunidade, ele precisa ser primeiro impresso na alma. Antes de carregar esse medalhão no peito, o nosso sinal de consagração a Deus, ele precisa, Michele, estar impresso na alma. Se ele não está impresso na tua alma, você vai ser infiel ao carisma, você vai ser infiel àquilo que Deus lhe confiou. Por exemplo, em que infidelidade eu incorro quando eu não deixo ser impresso o carisma na alma, quando eu não ouço a voz do meu fundador na minha alma? E quando eu era da obra de Maria, eu vou falar aqui para os meus filhos da comunidade de vida e falarei para vocês também da comunidade de aliança. E não só isso eu vi na obra de Maria, mas eu vi em outras comunidades a quais eu tive a graça de visitar, e foram muitas, e formar algumas pela graça de Deus. Os membros anotavam frases de seu fundador. Padre Pio fazia anotações. Vejam os livros de Padre Pio, as frases de Padre Pio. Era ele não tinha tempo para isso, era homem de confissão, de oração, de adoração. Mas as pessoas ouviam e gravavam, escreviam aquilo que ouviam de Padre Pio. Quantas coisas fundadores que não escreveram nada, mas que os seus filhos espirituais anotavam, falaram da história de seu fundador, por exemplo, como São Francisco. Quem escreveu? Frei Leão. Escreveu toda a história de São Francisco. Frases dele. Então os filhos da comunidade, os que são atentos, os que têm de fato a alma dele, e nesta alma gravado o carisma, ele não deixa que nenhuma palavra de seu fundador caia por terra. Ao contrário, tem livros e mais livros de notas de vários fundadores no Brasil sendo formados, porque os seus membros, os seus filhos estão atentos à voz do fundador. A voz do fundador é a voz de Deus. A voz do fundador é a voz de Deus dentro do seu carisma. Quem ouve a voz do fundador não erra. Me lembro, uma vez eu estava em Camusim e o Senhor me deu uma palavra lá de uma jovem que estava ali, que a mãe deveria acolher, que ela tinha engravidado e que o pai iria colocar para fora e que a mãe não deixasse. Não deu outra.
Uma semana depois a menina aparece buchuda. E a menina só contou porque ela ouviu essa profecia. Que ela ia fugir. E a mãe acolheu, o pai acolheu, e a jovem está lá com seu filho. Lembro que eu estava uma vez na obra de Maria com Dora, ainda naquela casa ali na beira da pista, ali depois da Albuquerque Pneus. Antes da pandemia, aconteceu, o Senhor me mostrava que havia uma doença que aqueles que, se eu não me engano, era mais ou menos assim, que aqueles que invocassem o nome dele, que fosse daquele carisma e se apegassem a Nossa Senhora, não seriam tocados por aquela enfermidade que viria. E o pessoal de lá, eu não sabia que eles anotavam tudo. Quando começou a surgir a pandemia, muitos de lá de Carpina me ligaram e diziam: olha, aquela enfermidade que tu falou naquele dia está acontecendo. Veja, um carisma, um fundador, ele não fala nada à toa. Tem muitas coisas guardadas no meu coração para essa comunidade que ainda não se concretizaram. Mas vai se concretizar. Porque não é coisa da minha cabeça. Não é coisa criada, são coisas de Deus. Deus quer que você ore pelo seu fundador, por esse carisma. Seja fiel a ele, ame e abraço. Olha, eu vou dizer, não é missa de for presente não, mas está aqui com o padre. Compadre não vai fazer uma pregação fora sem antes me comunicar, né, compadre? Fidelidade ao carisma. Fidelidade ao fundador. Ele vai com a bênção, é diferente. Quando a gente vai junto, né, compadre? A gente não abandona um membro, vai lá, a gente vai em missão, a gente chama alguém para ir em missão com a gente. Porque você é comunidade, você não está só, você não é um lobo solitário. Então, quando o carisma ele é autêntico, ele tem dessas graças, dessas proezas. Alisson mesmo é um jovem bonito, atrai muitas meninas, Mileide também, atrai olhares de tantos. E eu vou dizendo, chegou uma jovem para namorar Alisson e disse: não é essa, meu filho, ele confiou em mim. Chegou uma outra, não é essa, meu filho, e ele confiou em mim. Chegou uma outra também, todas bonitas, viu? Confiou em mim, disse: não é essa. Quando chegou Lavínia, disse: é essa. Abraça. Quem olha para os dois diz: um foi feito para o outro. Mileide mesmo apareceu um bocado, inclusive doidos, pessoas do mundão. Quando chegou o José, disse: é esse. Abrace. É esse que Deus quer para a sua vida. Tá aí os dois. Né? Como cantava aquela música Amigos para Sempre, né? A gente poderia até cantar para os dois, né? Felizes para sempre. Deus os escolheu. Deus os chamou. Agora, se não brincarem, né, Alisson e Lavínia, o inimigo bota a perninha no meio. José, Henrique e Mileide, o inimigo bota o pezinho no meio. Ricardo Aleixo e Alexandre, se brincar, o inimigo também bota o pé no meio. Porque ou ele veio para roubar, matar e destruir. E essa é a origem da nossa comunidade. A gente precisa voltar às noites de adoração, Alisson. Noites de adoração que a gente fazia. Noites de adoração. A última vez que a gente conseguiu se reunir foi 9 noites para... Acho que foi em outubro, foi, Alisson? Para fazer 9 noites da novena, da 90 Salve Rainha. Antes da festa padroeira. E depois também. Foi em outubro. E depois também nós tivemos mais sentido. Mas nós precisamos voltar a estas noites de propósito de oração, que são noites de graça. Está tendo a freira Zélia. Não, Zélia. Irmã Zélia. 33 Creio em Deus Pai. Está fazendo. O ano todinho. Eu venho fazendo. Eu 33 Creio em Deus Pai. Amém. Veja, os propósitos de oração nos edificam e nós vamos fazer propósito de oração. O padre mesmo foi contemplado numa dessas novenas. Tinha uma casa para vender que não vendia, que não vendia, que não vendia. Acho que na terceira noite, foi quarta noite, não foi, compadre? Deus botou alguém para comprar a casa dele.
São noites de graça, eu digo para vocês, se reúnam no propósito do rapaz lá. O propósito mesmo, a família inteira. E a graça vem, o menino vai se aquebrantar, vai aceitar. Agora precisa rezar a missa e precisa-se fazer propósito de oração. E a graça vem. E o menino vai viver muito ainda. O menino vai viver muito ainda. Pode ter certeza disso. Porque Deus é Deus. E Ele não é palavra de protestante, está aqui, é um Deus fiel. Deus é um Deus fiel. Deus é um Deus fiel. Amém? Amém. São 12h08. Ainda tem o tempo? Tem. Tem, né? Tem. O almoço está pronto ainda não. Fazer um registro. Do poncho. Isso. Veja, Deus tem planos. Agora nós precisamos voltar à origem da oração. Não podemos desanimar. Não podemos desanimar. Deus tem propósitos de misericórdia antes que fôssemos nascidos. Antes que fôssemos gerados. Ele me havia chamado, Ele te havia chamado. Deus não desampara. Se tem uma coisa que eu digo, Deus não decepciona. Deus não decepciona. Eu costumo dizer, fiz até uma frasezinha, está aqui na minha Bíblia, não sei de que ano, né? Mas de lá atrás eu mandei os meninos fazer essa frase aqui. Deus surpreende. Isso aqui na época ainda, acho que em 1999, Deus fazia isso comigo. Deus me surpreendia. E Deus gosta de surpreender, porque Ele é especialista em milagres. Nós somos especialistas no possível. Deus é especialista em realizar impossíveis. Diga sempre, Deus surpreende. Não tenha medo de declarar essa verdade. E na minha vida, Deus surpreende. Eu, quando estava naquela vida de pecado, eu nunca imaginei que Deus podia me tirar dali. Eu já tinha aceitado a minha condenação eterna. Eu disse, no inferno vai ser melhor do que no céu. E eu aceitei isso. Depois eu fui vendo que é mentira do maligno. Mentira do maligno. Porque ele queria me convencer de algo que era mentira. De algo que não existia. Deus realiza milagres. Eu tenho visto Deus realizar milagres. Eu estou dizendo para vocês. Eu tenho visto Deus conquistar jovem para Ele. Querer dar vida por Ele. Eu me lembro como hoje, né, José Henrique? Eu me lembro como hoje, José, quando se encantou pela comunidade, né, e também, né, por Mileide, ele disse, como é que eu faço para entrar na comunidade? Deixa trabalho ou o que é? Eu disse, não, meu filho, não é assim não. Devagarzinho, bate pé no freio, vamos discernindo. Mas ele, na primeira conversa, disse, eu abandono tudo. Veja o que Deus faz com o jovem. Parece loucura humanamente falando, né? Parece, mas não é. É sobriedade no Espírito. E isso, veja, é um verdadeiro chamado. Isso é uma verdadeira vocação. Veja, verdadeira vocação, ela se parte em 2 pontos. E vou dizer para vocês qual é o 2 pontos. Primeiro, abandonar tudo por amor a Deus. E o segundo é quando você tem coragem de botar a mão no bolso com a obra de Deus. A segunda ainda é mais forte. Enquanto você não põe o dinheiro, a mão no bolso, para tirar um dinheiro para ajudar uma obra de Deus, a conversão não é verdadeira. Porque o maior despreendimento de um homem é quando ele tira daquilo que ele acha essencial. O dinheiro é essencial para a gente sobreviver, comprar as coisas, paga os remédios, a saúde, a manutenção, paga o nosso lazer. Quando a gente é capaz de também, daquele dinheiro que seria do nosso essencial, a gente é capaz de partilhar com a obra de Deus, aí sim a conversão ela é verdadeira. Um membro de comunidade que ele não é capaz de ajudar a sua comunidade, ele ainda não entendeu, não tem na alma a essência do seu carisma. Que um homem que entende a essência do seu carisma, ele abre mão de tudo por ele.
Ele está acreditando no céu. Ele está acreditando na salvação das almas, na evangelização que aquela comunidade, que aquela obra faz. E quem coloca impresso isso na alma é Deus. Isso conta no céu. Padre Pio dizia, e eu vou repetir essa frase de Padre Pio, que o bem que a gente fez na terra só vai ser descoberto quando a gente estiver diante da majestade de Deus. Você, por exemplo, que está em casa, que está me vendo, ouvindo essa palestra, essa formação agora. Um dinheiro que você dá para uma obra de Deus, e quando a gente faz uma live e a pessoa é tocada, conta para a tua salvação. Para a salvação de uma alma. É como se fosse pontos, que você vai adquirindo no céu. Por exemplo, eu não vou dizer quem, mas eu tenho um amigo que me ajuda quando eu só estava em missão, e até hoje ajuda fidedignamente. E como comunidade continuou ajudando. O mérito que essa pessoa, a família dele vai receber, eu não posso dar, mas o céu pode dar. E nada é oculto diante dos olhos divinos. Ok. Então eu quero cantar com vocês, porque a gente vai cantar isso na nossa adoração nessa tarde de hoje. Essa canção, gravou aqui minha Bíblia que é velhinha, de 1900 e tarará. Não sei nem de quantos anos é a minha Bíblia. Eu quero cantar com vocês essa canção para a gente se organizar para o almoço. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.